Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Numa semana muito importante para o nosso país, que o Presidente da República esteve esta semana nos Estados Unidos e realizou então esta mais do que esperada reunião com a direção do FMI e muito do nosso futuro dependia em grande parte desses encontros com o FMI. Vamos então analisar mais a fundo o significado desses encontros com o FMI, das conclusões havidas nesses encontros entre o nosso Presidente e a Direção-Geral do FMI. Para já, vamos olhar para os temas da semana com os nossos comentadores, Salomão Moiana e o Fernando Lima. Começo pelo Salomão. Escolheu como assunto da semana a palestra de Graça Machel no Instituto Superior de Relações Internacionais. Muito obrigado, boa noite. Esta semana houve uma palestra proferida pela doutora Graça Machel no ISRE, na sequência ou por ocasião das celebrações dos 30 anos da morte do presidente Samora Machel. E nessa palestra que ela proferiu, levantou algumas questões fundamentais, e uma delas que me chamou muita atenção é que a Graça Machel diz que nós estamos a negociar a paz desde 1984. E na altura havia o apartheid, havia não sei quantos, tudo isso já se resolveu, já não há apartheid, não há nada, mas continuamos a resolver a paz. Quer dizer que há alguma coisa que nós estamos a evitar atacar na questão da solução da paz definitiva para o país. E nessa sequência ela convida a todos nós, e em particular o governo, a fazer o impensável para conseguirmos resgatar a paz e termos uma convivência harmoniosa. Eu acho isto extremamente importante, sobretudo vindo de quem veio. A pessoa da Graça Machel não é uma pessoa qualquer, está a direcionar uma mensagem fundamental que nos obriga a repensar a nossa forma de governação, a nossa forma de convivência política neste país, porque é a nossa forma de convivência política que gera conflitos. E antes dizíamos que era por causa do regime minoritário da Rodésia do Sul, já não existe desde 1980. Continuamos a dizer que é por causa do apartheid. O apartheid deixou de existir em 1990. E agora, o que é que está a criar guerra entre nós? Quer dizer, há problemas internos nossos muito sérios e que nós devemos refletir muito profundamente sobre eles. E eu penso que a doutora Graça Machel deu o mote, deu o pontapé de saída. Compete-nos a nós todos despirmos as cores de partidos, despirmos as cores dos nossos clubes e olharmos frente a frente e enfrentarmos os problemas deste país. Quando se trata de proteger a soberania nacional e o cidadão, são necessários atos de coragem e é preciso fazer aquilo que à primeira vista pode parecer impensável para restaurar a paz. Foi nesses termos, mais ou menos, citando que Graça Machel se referiu. O que é o impensável, Salomão? Não, ela até deu alguns exemplos. Diz que, veja lá, que nós no passado dizíamos que não podíamos falar com o apartheid. Mas acabamos falando. Quer dizer, num determinado momento, era impensável falar com o apartheid, mas conseguimos falar. Depois era impensável até falar com os bandidos armados, mas depois falamos. Agora, o que é que está a obstruir o alcance da paz neste momento? Deve haver qualquer coisa dentro da mentalidade política de algumas pessoas que está a emperrar o processo de pacificação do nosso país. E isto aqui é um problema interno, não é externo. E fico feliz quando ouço aqueles nossos analistas habituais que sempre atribuíram causas externas aos nossos problemas. Mesmo agora dizem que isto aqui não é nosso alguém está a alimentar esta guerra. Não sei, eu ouvi alguém até acusar as multinacionais que estão no Rio Rovuma lá, a dizer que quer dizer, não tem nada a ver. Nós estamos a evitar atacar os problemas frontalmente e sempre buscamos mão externa. É porque esta guerra é do exterior. Não é do exterior, é daqui dentro. São nossos problemas internos. Nós é que não temos tolerância política suficiente para vivermos bem com todos. Olhando para o contexto impensável, aquilo que até neste momento parece impensável, aliás, à luz até daquilo que aconteceu naquele, vamos lá, entendimento entre as delegações do Presidente da República e do Presidente da RENAM, o impensável é
aceitar, por exemplo, no caso veja lá que ali governar está, algumas províncias. quando se tentou ir pelo impensável, Pois, o que é que com aconteceu? esse acordo, as abelhas logo saíram das colmeias, começaram a zumbir. Então, é preciso termos a coragem de enfrentar essas abelhas quando começam a fazer barulho a partir das suas colmeias. Bem, vamos ver se o impensável acaba por prevalecer para termos paz. A questão do diálogo político é um assunto que mais adiante vamos certamente discutir e vermos o que é que está a inibir que o impensável possa acontecer. O Fernando escolheu como assunto da semana outras declarações também muito fortes do atual PCA de Maputo Sul, o engenheiro Silva Magaia. Bem, eu escolhi outro encontro, um encontro que em Maputo discutiu a problemática do transporte rodoviário e escolhi precisamente as declarações do engenheiro Silva Magaia, que não é propriamente um yes man. Aliás, ele no passado esteve no próprio Conselho Executivo da cidade de Maputo, na administração do Dr. Inês Comicho, onde teve um papel muito interessante. Em primeiro lugar, é importante que pessoas como o Silva Magaia tenham a coragem de fazer determinadas declarações. Isto significa que pertencer-se ao Estado ou estar ligado a uma empresa do Estado não significa que não se possa ter um sentido crítico sobre a nossa realidade. Indo às questões concretas, o que está feito, a estrada circular de Maputo só falta verdadeiramente cortar-se a fita, porque inclusivamente já está a ser utilizada e ele levanta grandes problemas em termos ambientais. Ambientais no sentido de que esta estrada foi erigida sobre áreas muito sensíveis da costa aqui do sul do país, nomeadamente toda a zona do Mangal, toda a zona de pântano ali da Costa do Sol e da zona que vai até Marraquém, e por outro lado, sendo Moçambique um dos países que se prevê que seja um dos mais afetados por todo o problema das mudanças climáticas, nomeadamente com a subida do nível do mar, que não foi bem pensado o trajeto desta estrada, uma estrada que é utilizada para escoar os fluxos de tráfego rodoviário de Maputo para fora e de fora para dentro da cidade. Este é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto que também me parece muito importante é toda a questão do tráfego rodoviário, uma vez que estradas, na opinião dele, estrada desta natureza, e se não fosse a atual crise económica, só utilizam mais a aquisição de transporte individual. Ele, inclusivamente, questiona a questão de como é que as pessoas vieram ao simpósio, se vieram ao simpósio de autocarro ou se cada pessoa veio no seu carro individual. E, portanto, isto é outra questão da utilização dos transportes na cidade de Maputo, dos problemas de congestionamento de tráfego e de como continuamos sem dar resposta a esses mesmos problemas. Ou seja, temos os chapas, temos os autocarros, todos a competirem nas mesmas rotas, sem se saber muito bem quem faz o quê e, portanto, numa verdadeira cacofonia em que, inclusivamente, os poucos meios de que dispomos não são organizados corretamente no sentido de servir o cidadão, nomeadamente o cidadão da capital do país. Muito bem. O engenheiro Silva Magaia falou deste assunto no simpósio dos TPM e não queria deixar de realçar o facto de uma empresa pública como TPM ter promovido o encontro daquela natureza para se repensar a si próprio e repensar a questão dos transportes com outros stakeholders. É muito raro na nossa realidade de empresas públicas que pensam que normalmente as coisas vão acontecendo por si próprias. Não, pensam que com a importação de mais autocarros a que resolvem o problema dos transportes. Tivemos uma empresa pública a lançar um debate
a sério, convocando todos os intervenientes para refletir, e refletir até de si próprio, dos muitos problemas que ela própria, a empresa dos TPM tem. E achei notável, de facto, se tivéssemos mais empresas públicas a fazerem isto, e certamente não tínhamos aquele cenário que estivemos a discutir na semana passada das empresas públicas. É verdade. Pois, nesta semana também tivemos a chamada vitória da diplomacia ambiental, com o Presidente a ser distinguido com o Prémio de Mérito de Conservação, graças sobretudo ao projeto de conservação da Gorongosa, da instalação da Gorongosa. São feitos muito importantes que o país tem no meio dessas muitas dificuldades que vai enfrentando. Muito bem, vamos aos temas que elegemos. Desde logo a visita do Presidente aos Estados Unidos e a resolução deste dossiê, este intrincado dossiê da crise económica, da crise das dívidas ocultas. O FMI emitiu um comunicado, o Presidente também deu uma curta entrevista à Voz da América, onde se referiu a este assunto. O comunicado do FMI, mais particularmente, congratula o Governo com os avanços que foram registados e fala de envio de uma equipa do FMI para Moçambique para trabalhar com a Procuradoria-Geral da República na questão dos termos de referência para, digamos, a investigação destas dívidas ocultas. Vou começar pelo Salomão. Numa reunião em que já começa a haver indícios de que o FMI pode, vamos lá, libertar uma parte da tranche de apoio que estava congelado. O que é que isto significa em termos práticos? Significa um esforço para o restabelecimento da confiança entre o governo de Moçambique e o FMI. E este passo é decisivo, é o mesmo passo que sempre se colocou, quer dizer, foi a mesma exigência que esteve sempre em cima da mesa de que é preciso dar alguns passos concretos. Este é o primeiro passo, digamos, visível, para além daquele que podíamos chamar de passos preliminares, que foi o governo informar ao Parlamento, informar a sociedade civil da existência destas dívidas e explicar por que razão não tinha informado. Isso o governo já fez. Então, o passo seguinte era esta da auditoria internacional. Bom, se calhar por causa de se chamar forense, as pessoas ficaram muito assustadas. Agora já está-se a falar de auditoria internacional, independente internacional. Quer dizer, com peritos internacionais, mas a ser curiosamente conduzida pela PGR de Moçambique. Também isto é um arranjo arquitetônico novo, não é habitual que uma coisa de... Significa muita negociação. Sim, quer dizer, para aproximar posições que até há pouco tempo eram extremadas e de repente... Sim, pegar o FMI e meter na PGR. Claro que quem vai fazer a auditoria é o FMI, são técnicos do FMI, e sob a direção formal da PGR. A nossa PGR não tem competência suficiente para fazer. Aliás, o próprio PGR já tinha dito, através do Taibo Mukobora, do porta-voz, que iria solicitar peritos internacionais entendidos na matéria para ajudar a compreender a complexidade do assunto. E eu penso que este acordo é fundamental porque restabelece a confiança, cria bases para trabalharem juntos. E essas coisas com o FMI funcionam exatamente assim. Primeiro, eles vêm aqui para redigir, para aprovar os termos de referência. Se aprovar os termos de referência, então é um passo no restabelecimento da confiança. Se começar ou lançar-se o concurso internacional dos peritos que vão auditar, é outro passo. Quando se adjudicar a auditoria a determinado grupo que vai fazer com a PGR, é outro passo. Quer dizer, as coisas funcionam assim. E no fim de tudo, tem um relatório que depois já há de haver uma discussão até entre as partes sobre o que fazer com este relatório da auditoria. Mas a coisa fundamental que é preciso sublinhar é que aquilo que era a reticência do governo de Moçambique de não avançar para a auditoria chamava-se forense,
mas não há muita diferença entre esta auditoria e forense. Forense é na questão das consequências da auditoria. O que é que se faz com os resultados? Leva-se os resultados ao tribunal, é daí que vem a palavra forense. Então, vai ao fórum ou não? Como é que termina os resultados? Essa é outra discussão. Sendo o processo conduzido pela Procuradoria, na verdade, elimina-se a partir desse problema. Elimina-se, mas não se elimina nada, porque até fica mais forense quando é conduzida. Não, digo essa dúvida. Essa dúvida, exatamente. Fica claro de que uma Procuradoria faz uma investigação e encontra elementos que tendem a agir necessariamente. Exatamente, porque a Procuradoria é a dona da ação penal. Nos termos da lei moçambicana, a nossa Procuradoria é a dona da ação penal. Toda ação penal depende da Procuradoria. Então, a própria Procuradoria, ao terminar a auditoria, há de extrair as devidas conclusões. E pronto, e agir de acordo com essas conclusões. Portanto, penso que agora o maior problema que eventualmente possa se colocar aqui é se o presidente terá negociado o suficiente com aqueles que não queriam que houvesse auditoria internacional, mas esse é o passo que se ou o presidente, a partir de Washington, perante a pressão internacional e os aconselhamentos que eventualmente tenha tido lá, ele tenha enveredado por este caminho como um caminho, único caminho certo. Porque eu até ouvi antes do presidente encontrar-se com as autoridades americanas, o nosso economista, Amilcar Tivani, que está no FMI, a dizer que, olha, isto não se corrige de outra maneira, nós estamos num default. Então, para sair do default, é preciso tomar as medidas que se tomam para este tipo de caso. Isto é preciso que haja transparência, e a transparência consegue-se apenas através de uma auditoria internacional, feita por instituições com credibilidade e experiência nesta área. Portanto, penso que o presidente, estando em Washington, viu e sentiu, junto das pessoas que trabalham nessas matérias, uma outra linguagem, diferente da linguagem que eventualmente estivesse a ouvir sempre cá em casa. Estávamos aqui todos, não é problema, aqui não são dívidas, é para derrubar o presidente, nada disso. O próprio presidente que chegou em Washington autorizou que houvesse essa auditoria internacional. Portanto, nada daquilo que se escreve aqui, nada daquilo que anda nos WhatsApps de algumas pessoas, que qualquer coisinha que as pessoas façam, dizem que é para derrubar este, é para derrubar aquele, é para prender aquele. Não é nada disso. O presidente está preocupado em restabelecer a confiança das instituições internacionais junto do governo moçambicano. Está preocupado em lavar a cara do governo de Moçambique perante o mundo, porque neste momento a cara do governo de Moçambique está suja no mundo internacional. Muito bem, Fernando, queria ouvir também a tua opinião. Este acordo, há 2 semanas parecia que estávamos numa posição irreconciliável entre as instituições. E vimos aquele pronunciamento do presidente que tivemos a ocasião de analisá-lo na última semana, quando ele dizia que nunca dissemos que não queríamos uma auditoria internacional. O presidente estaria, como vocês próprios disseram, a preparar terreno para aquilo que vimos. Aliás, se nós tivermos em conta que o presidente teve encontro de meia hora apenas com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, há uma conclusão óbvia. Isto não foi decidido naquela meia hora. Houve uma delegação moçambicana que preparou com a FMI. Depois, houve um trabalho prévio. Toda esta questão de como é que seria resolver isto. Este meio termo, vamos lá, este consenso que foi obtido a partir daquelas posições que pareciam irreconciliáveis, é uma boa posição ou não para nós? É excelente. Como eu disse a semana passada, era um bom ponto de partida a declaração do Presidente na direção certa e resultou, e portanto foi concretizado neste encontro com Christine Lagarde. Nós temos que nos recordar que antes deste encontro aconteceu um encontro muito mau entre o Ministro das Finanças e a diretora África do FMI. Depois, o Primeiro-Ministro foi despachado para Washington quase como bombeiro. Não conseguiu, a única coisa que conseguiu trazer foi que haveria de vir uma delegação do FMI. Isto é abril, portanto, no início da crise. Essa delegação do FMI que esteve aqui, e também discutimos isso na altura, numa maneira pouco usual,
foi recebida pelo Presidente da República, e a ideia de ser recebida pelo Presidente da República era levar para Washington o compromisso de que Moçambique aceitava a auditoria forense internacional, o que não obtiveram. Portanto, esta questão do forense, não forense, já estava em cima da mesa naquela altura. E foi um pouco esta coisa do forense, não forense, que, de algum modo, fez com que se ultrapassasse para já o diferendo entre o FMI e Moçambique. De que maneira? Moçambique aceitou que deve haver auditoria internacional, que deve haver auditoria e que ela deve ser independente e que ela deve ser internacional. Aqui há uma nuance também interessante, é que, eventualmente, nos termos de referência a acordar entre a Procuradoria da República, eventualmente com o Governo e também com o FMI, as partes podem decidir, por exemplo, que será a KPMG, será a Ernst & Young, será a Pricewaterhouse que vai fazer essa auditoria. Portanto, a tal de entidade independente que faz a auditoria. Será, para todos os efeitos, uma entidade instrumental da Procuradoria. E é internacional, não é uma entidade nacional. É uma entidade internacional e é uma entidade independente. O argumento do Presidente foi, mas a KPMG não é um tribunal. O Fundo Monetário Internacional não é um tribunal. Exato. Então, vocês também têm que respeitar as nossas instituições nacionais. Portanto, as nossas instituições nacionais têm que ter um papel. Qual o papel? O papel dos tribunais e o papel da própria Procuradoria-Geral da República. Aqui entra todo o debate do forense. O que é o forense? O forense, como o Salomão dizia anteriormente, é preparar-se uma auditoria com um formato que já preparou todo o trabalho para dizer à Procuradoria: está aqui, procedam, levam ao Tribunal A, B, C e D, investiguem o ilícito X, Y, Z. Se é apenas uma auditoria financeira, e aqui temos uma nuance técnica interessante, onde é que vamos, digamos, amarrar o gato? Ali discutimos os termos de referência técnicos, em que onde não se menciona a palavra forense, mas nos termos de referência permite que a auditoria seja feita, a auditoria financeira seja feita de tal forma em que estejam identificados os loopholes, ou seja, as partes, onde é que foi o dinheiro, quem é que utilizou esse dinheiro, que entidade, e que permite, digamos, caçar o rato da mesma maneira e evitando-se a palavra forense. Portanto, foi um pouco este golpe de asa que o Presidente conseguiu em Washington e conseguiu ultrapassar-se. E como todos dissemos anteriormente, uma negociação não é uma parte impor tudo e a outra parte aceitar tudo. Uma parte aceita determinados pontos para, em troca, obter determinados princípios. Isto significa que a delegação que vem aí do FMI não vem apenas para ver se o orçamento retificativo está no bom sentido, se todas as medidas tomadas pelo Banco de Moçambique estão na direção certa, mas vem já também para discutir os termos de referência e, eventualmente, e isto é uma coisa que precisa ainda de ser investigado pela outra parte, nomeadamente pelo Banco Mundial e pelo FMI, se também esta delegação tem poderes para recomendar o desbloqueamento de fundos. Eu acho que ainda é extemporâneo. É bom também referenciar que nesta delegação a Washington o Presidente não levou o Ministro das Finanças. Sim. E não levou o Ministro das Finanças porque o Ministro das Finanças era uma das cabeças que estava em cima da mesa para rolar como parte da lista das exigências do Fundo Monetário Internacional, nomeadamente que algumas figuras do nosso cenário político e que estavam ligadas à dívida tinham que ser afastadas. Mas levou o governador do Banco de Moçambique, que papel é que pode ter desempenhado? Não, o governador do Banco já estava lá à espera do Presidente. O governador do Banco veio tomar posse aqui, foi imediatamente para os Estados Unidos e esteve a trabalhar em todo este dossiê até à chegada do Presidente a Washington. Salomão,
Antes do presidente deslocar-se a Washington, semanas antes, a discussão que se levantava em alguns meandros, chegámos a ouvir declarações de género de, pronto, o FMI não é relevante, nós podemos por nós próprios conduzir. A forma como o presidente vê-se agora preparou, digamos, quando eu dizia que o presidente teve meia hora de encontro com Christine Lagarde, e em meia hora tivemos tudo aquilo, indicia claramente que o trabalho foi feito previamente. Isto significa este nível altíssimo de responsabilidade com que este assunto foi encarado mostra que o presidente estava ciente de que o restabelecimento da confiança com o FMI era a pedra angular de fato para nos tirar do estrangulamento em que estávamos neste país. Isto dá uma alufada, digamos, de ar fresco ao presidente, que já vinha sofrendo uma enorme pressão para respirar e fazer com que também a economia ela possa respirar. E mais importante, a questão das instituições que Fernando aqui levantava, permite que instituições não desempenhem papéis secundários, ainda que a Procuradoria possa ter um papel relevante e até possa aprender deste processo todo. Não, mas o drama maior aqui, eu acho que já dissemos isso aqui no passado, que muitas vezes o presidente não está a conseguir ter espaço suficiente para manifestar com muita abertura aquilo que ele sente. Ou chega um momento em que ele, se calhar, não diz tudo porque já adivinha a reação das pessoas. Então, este debate de que o FMI não é nada, não funciona, nós vamos nos resolver entre nós, é um debate de pessoas oportunistas. Quer dizer, o nosso Estado assinou um acordo com o FMI, é membro do FMI. Agora vem alguém dizer que não é nada. Por que o Estado está lá no FMI? Por que o Estado moçambicano é membro do FMI? Porque é uma instituição internacional relevante. E é uma instituição que, nos últimos 10, 20 anos, tem estado a ajudar a corrigir as iniquidades da economia moçambicana. Então, de repente, surge um grupo a dizer que o FMI não é nada. Não é nada por quê? Porque suspendeu o seu apoio a Moçambique. Mas suspendeu porque está a penalizar Moçambique. Moçambique está a sofrer uma penalização. E a penalização do FMI, quando você é penalizado pelo FMI, todos os outros doadores que trabalham contigo, que também são membros do FMI, também te penalizam. Quando se diz que aquele não é transparente, todos dizem, eu não posso ir trabalhar com aquele que toda a comunidade internacional diz que não é transparente. Então, é de todo o interesse de Moçambique recuperar esta confiança, voltar a ser um país transparente, um país credível, que tem finanças públicas devidamente administradas. E era isto que era preciso ser feito. O presidente tinha que trabalhar com pessoas que sabem que isto é este o caminho, porque não há outros caminhos. Agora, é demagogia revolucionária. Vamos sair do FMI, vamos nos arranjar. Como é que nos arranjamos? Como é que o presidente gera as reações que certamente haverá? Então, sobretudo pessoas que entendiam que não se podia introduzir instituições internacionais dentro das instituições. Porque depois dizem, vem fazer espionagem, esses exatamente. vêm estragar a nossa soberania. E eu penso que o presidente precisa de um grande apoio de todos. Todos nós devíamos apoiar o presidente, porque ele está no caminho certo. O caminho certo é este. Quer dizer, eu lembro-me há umas 3 semanas, falamos isto aqui, e quando saímos daqui da televisão, ouvimos aí pessoas dizer, vocês estão a favor desses do Ocidente, não sei quando. Aqui, neste momento, meus amigos, não há que estar a favor do Ocidente ou contra o Ocidente. Há que trabalhar com realismo dentro da tua organização nacional. Como é que nós estamos organizados internamente? Para onde é que nós vamos? E para onde é que vamos com esses discursos de retração, de que aquele é inimigo, este não sei quanto? Não vamos a lado nenhum. E eu quero ouvir, vou estar muito atento esta semana, para ouvir aqueles nossos colegas analistas também que aparecem nos vários canais públicos e privados, em que diziam que o FMI não é nada. E eu quero ouvir o que é que eles vão dizer agora. Vão dizer, o presidente agiu bem, porque o FMI não é nada, mas é importante. Quer dizer, isto é uma desgraça.
uma pessoa ter que se enrolar com a mesma corda. Por que a pessoa não diz aquilo que sente realmente? FMI é uma instituição internacional muito importante e é preciso ter um acordo com o FMI para as coisas ficarem desbloqueadas e andarem para frente. O passo que o presidente deu vai lhe custar também críticas. Aliás, ontem já vi no WhatsApp que anda aí a dizer que o presidente da República viola a Constituição, porque foi aceitar que a PGR, não sei quantos, não sabe que a PGR é uma organização, é um órgão de soberania. É mentira, a PGR não é órgão de soberania. Em Moçambique há 5 órgãos de soberania. O primeiro órgão é o presidente da República, o segundo é a Assembleia da República, depois vem os tribunais, depois vem o Conselho Constitucional e o governo. São esses os órgãos de soberania. São 5 só. Não há um órgão da soberania chamado PGR em Moçambique. PGR é uma magistratura hierarquizada, hierarquicamente subordinada até. A PGR pertence ao governo. Quando o governo toma uma decisão, a PGR a cumpre. Agora, de onde é que vêm essas coisas? E depois até dizem que ouvimos um especialista em direito penal. É mentira, não se ouviu ninguém, não há direito penal nenhum. Então, é isso que nós temos que ter a clareza de que o presidente vai enfrentar as mesmas dificuldades, vai ser criticado. Agora estão lhe acusar de violar a Constituição, vão lhe acusar de vão lhe acusar de querer prender este, mas não é essa a intenção que nós temos que visualizar. A intenção fundamental é o restabelecimento de boas relações entre o Estado moçambicano e o mundo civilizado e o mundo financeiro, que é este mundo que nós precisamos. Também não é verdade que nós não precisamos do dinheiro dos doadores, não é verdade. Estamos a ouvir as contas que o ministro Maliano apresentou, que os 500 milhões que não vieram, logo criaram condições para não vir também um investimento direto estrangeiro, para no valor de mais ou menos 3 bilhões de dólares. Quer dizer, você provoca isso, provoca outra coisa em cadeia. E nós estamos a pensar que ainda somos uma pequena ilha revolucionária, que vai combater até o último homem, e não sei quando, nada disso. Nós não estamos muito conectados. Deixa eu ver o que o Fernando. Fernando, o presidente tem estado, desde que começou esta crise, a tentar desatar nós. Eventualmente, agora começou a desatar, não sabemos ainda se o desatou completamente nesta sua viagem a Washington. O maior nó, desde que chegou aqui à governação, e levanta sempre a questão da reação interna, que temos sempre assistido, sempre que o presidente dá um passo em cada um dos seus dos grandes assuntos que tem estado a resolver. Como é que acha que como é que vão reagir algumas correntes que claramente não queriam que o FMI, os seus técnicos, trabalhassem neste assunto sozinhos, de uma forma independente, ou até com a PGR, em nome da defesa da soberania? Bem, o presidente foi aos Estados Unidos e foi às Nações Unidas com 3 objetivos fundamentais. A questão da dívida e o relacionamento com as instituições monetárias internacionais, diretamente com os doadores, a questão da paz e a questão do investimento, nomeadamente o investimento na bacia do Rovuma. Este segundo ponto do investimento na bacia do Rovuma parece-me mais pacífico. A questão da paz quer-me parecer que é um dossiê para vir ser enfrentado aqui em casa. Ou seja, havia duas hipóteses. O presidente levava na mala o dossiê paz e o dossiê dívida e vinha de Washington com uma luz no fundo do túnel. Neste momento, e para já, aquilo que traz de Washington é uma solução ou um princípio de solução para a questão da dívida e algum oxigênio para insuflar no dossiê paz. Vai haver oposição, claro que vai haver oposição. A oposição já começou a semana passada, mal o presidente sugeriu que não havia problema com a dívida interna. E mais, a questão
por incrível que pareça, a oposição não é da RENAM, não é do MDM, é dentro do seu próprio partido, é onde ele enfrenta a maior oposição, que começou a dizer que eram comentaristas, que eram jornalistas, passou para colaboradores, depois passou para ministros e agora é o próprio presidente que é o visado pelos ataques, porque está na cama com o FMI, porque quer prender, não sei, porque tem uma agenda secreta. Agora, o presidente é quem conduz os destinos desse país e, portanto, ele está numa saia apertada, tem que saber virar-se nessa saia apertada e, portanto, tem que ter também a sua própria agenda interna para enfrentar as esferas que lhe vão fazer muitas perguntas e passar ao dossiê seguinte, que é o dossiê da paz. Aliás, o secretário de Estado norte-americano questionou sobre esta questão da paz, porque não pode haver desenvolvimento sem paz. Os dois dossiês estão ligados um com o outro, mas é importante, ou seja, o presidente ganhou um ponto de vantagem ao vir de fora com a mala, com alguma bagagem e também com um novo oxigênio, mas isto também vai desarmar a oposição interna, que de algum modo perde argumentos, porque quando saiu parecia que nada estava, que era tudo impossível e que era melhor quase virarmos as costas às instituições internacionais, aos doadores. Afinal, há luz no fundo do túnel. Então, esses oposicionistas também têm que se posicionar claramente a dizer se querem acompanhar o presidente a avançar para essa luz que temos no fundo do túnel, ou queremos uma atitude isolacionista, tipo quando o general Jacinto Veloso concorda com a agenda da descentralização e horas depois tem que dar o dito por não dito, que afinal não era bem assim, que não estamos tanto a favor da descentralização. E isto são batalhas internas que o presidente Nyusi e os seus aliados têm que travar no seio do seu próprio partido. Diria que a extensão da transição geracional, que nós pensamos, se calhar pensamos que a transição seria muito fácil. Nenhuma transição. Ou as rupturas que falava Jorge Rebelo. Pois, nenhuma transição é fácil e estas são as consequências dessa transição. Importa dizer então que o secretário de Estado norte-americano John Kerry deve vir a Moçambique ainda antes do final deste ano, portanto, significa que estes jogos de cintura diplomática terão surtido algum efeito, antes mesmo do final do mandato, que é por aí novembro, dezembro, com as eleições, portanto, deve ainda vir cá a Moçambique, de acordo com as informações então que conseguimos obter. Não, Jeremias, se isso acontecer, isto mostra como os cenários se desenvolvem tão rapidamente assim que uma pessoa abre uma porta. Ou seja, ainda há algumas semanas, todas as portas na Europa se fecharam para o presidente Nyusi. Agora são os próprios credores a começarem a mandar mensagens ao presidente Nyusi a dizer que ele tomou a decisão certa. Portanto, as portas começam a entreabrir-se quando Moçambique mostrou também a abertura à solução do problema. Vamos já avançar para o segundo nó que o presidente tem a desatar, que é a questão da guerra, tensão político-militar, como eufemisticamente lhe temos chamado. Ao fim de 18 dias de interrupção, o diálogo retomou com os mesmos impasses na questão da cessação das hostilidades. A única boa novidade mesmo foi a entrega por parte da RENAM aos observadores das propostas do pacote legislativo sobre a descentralização, que estão em análise numa subcomissão, portanto, uma subcomissão mista foi criada para o efeito. O Governo também concordou em discutir estas propostas da RENAM, não apresentou nenhuma proposta, mas aceitou discutir as propostas da RENAM. Na sequência, então, do primeiro ponto já estava mais ou menos consensualizado. Salomão, queria ouvir a tua opinião sobre estas boas notícias de já propostas do pacote legislativo e a má notícia de que nenhum avanço relativamente à cessação das hostilidades. E penso que
foi improdutiva esta pausa que os mediadores deram às duas partes. Ficaram 18 dias para preparar algumas ideias sobre o segundo ponto, que é a cessação das hostilidades. E no fim desses 18 dias, infelizmente, não há nada feito. As duas partes, cada uma fica na sua posição anterior. O que é mau, é muito mau para o nosso bem-estar coletivo. Nós esperávamos que houvesse muitos avanços à volta deste ponto. E é aqui onde devemos fazer o impensável. E eu penso que a ideia do impensável está aqui. E há certas cedências que as partes deveriam fazer no sentido de se alcançar o objetivo principal, que é o fim da guerra. E é muito preocupante e arrepiante ver que não houve avanço nenhum. As partes, quer dizer, os mediadores foram embora, as nossas delegações ficaram de férias relativamente ao segundo ponto. Então, chega-se no fim dos 18 dias e cada um diz aquilo que tinha dito antes da interrupção do diálogo. E eu penso que é muito mau para o país nós termos este tipo de atitude. Esta atitude é negativa. É a mesma atitude que reinou no Centro de Conferência Joaquim Chissano, que nos levou a ter 100 e tal rondas. Então, parece que estamos gradualmente a reentrar na moda das rondas prolongadas, porque daqui a pouco os mediadores vão para casa outra vez, vão nos deixar mesmo TPC e daqui a pouco vão para o Natal. Vão nos deixar assim, onde voltar em janeiro ou fevereiro. Pois. Então, nós não podemos... É isso, é uma situação muito confrangedora quando nós, moçambicanos, não estamos a demonstrar interesse na paz. Parece que a paz interessa àqueles senhores mediadores. Quer dizer, parece que os mediadores estão nos a pedir para nós estarmos em paz. Aparentemente estará ligado à correlação de forças no dia das operações. As Forças Armadas de Moçambique anunciaram nas últimas 2 semanas a tomada de um quartel, chamam quartel-general de Marumbala, e uma base da RENAM, aparentemente é uma base de avanço na Serra da Gorongosa esta semana. Normalmente, quando uma das partes está em vantagem no teatro das operações... Não, o problema é esse, é que esta questão tem que ser resolvida politicamente. Militarmente não vamos conseguir resolver, porque até já teria sido resolvida há muito tempo. Eu tenho ouvido muitas vezes até alguns prazos, a dizer até dia tal, isto vai acabar, quer dizer, do ponto de vista militar. Mas depois não acabou. Era para acabar em março, não acabou. Era para acabar em maio, não acabou. Estamos aí a perpetuar o sofrimento das pessoas. E eu penso que a estratégia de acabar a guerra com a guerra já demonstrou em muitas outras ocasiões ser uma estratégia ineficaz, não produz resultados. Nós temos um bom caminho, começamos a dialogar, as partes começaram a dialogar. Aliás, é bom lembrar que estas delegações foram criadas para preparar o encontro de alto nível entre o Presidente da República e o Presidente da RENAM. E esse encontro nunca mais se fala dele. Está-se a falar dos impasses entre as duas partes. Eu penso que nós tínhamos que olhar com clareza, aliás, fazermos a pressão que se possa fazer junto do Presidente da República e junto do Presidente da RENAM, para eles inventarem uma maneira de resolver os impasses que estão nas delegações. Quer dizer, é preciso ver o que é que pode servir o interesse nacional. Se pararem a guerra, cada um ficar onde está, resolve o problema do país ou não resolve? Parar a guerra, cada um recuar um bocadinho para deixar o outro mais ou menos confortável, resolve os problemas de fim da guerra ou não resolve? Se resolve, que se faça. Encontrar-se um meio termo que se encontrou com o FMI. Exatamente, que encontremos um meio termo. Não podemos cada um dizer que eu não saio. Se calhar não é sair da maneira como estava-se a dizer, sair até Beira, não ir até Beira, mas pode haver claramente uma trégua, até trégua observada. Pode-se encontrar um meio termo de introduzir observadores internacionais, que até os mediadores já pediram, ter observadores militares internacionais que fiquem perto das posições de cada lado, de tal forma que nenhum dos lados vai mover uma ação contra o outro, porque senão estaria a mover uma ação contra os observadores estrangeiros que estarão lá. Portanto, eu penso que existem muitas técnicas de saída desta situação. Agora, o que é preciso é que as partes se empenhem em encontrar essas saídas e não fique cada um no seu lugar. Fernando, o nó desatado em Washington parecia
dificílimo. Como é que pode inspirar o governo e a RNAM a desatar o nó da cessação das hostilidades? Bem, eu acho que pode desatar o nó ou pode desencadear dois processos opostos. E, em primeiro lugar, e como introdução, eu deveria dizer o seguinte: fiquei muito decepcionado ao constatar que na segunda-feira e 18 dias depois dos mediadores se terem retirado, o Governo, que é a parte que todos reconhecem mais bem preparada, com mais técnicos, mais sofisticação, não tinha qualquer projeto de descentralização. O que levanta a questão, mais uma vez, é o Governo a favor da descentralização, ou está contra, ou está a fazer, ou está no faz de conta. O que levanta também outras coisas, outras questões em matéria negocial. Afinal, o Governo tinha perdido para a RENAMO toda a questão da iniciativa em relação à descentralização. De algum modo, ganhou outra vez alguma iniciativa quando o Presidente, e é bom realçar, quando o Presidente nomeou aquela comissão com Alcinda Abreu, Oscar Monteiro, Teodato Anguano, o Alfredo Gamito e outros, para tratar a questão da descentralização. Portanto, é uma mentira que o Governo não tem ideias, não tem propostas, não tem projetos sobre a descentralização. Tem propostas muito avançadas. Agora, aqui há... Acho que eventualmente a discutir ao nível da Comissão Mista, a questão à espera de as levar para a Assembleia da República. O drama é o seguinte, digamos, a rosa país tem tantos espinhos que o Presidente tem que ver qual é o espinho que toca primeiro. Vou tocar o espinho do FMI ou o espinho das conversações. E, pelos vistos, achou que era melhor tocar a questão do FMI e, de algum modo, deixar em stand-by a questão das conversações. Aqui chegados a este ponto, há duas questões importantes. Digamos, a velocidade ganha ou a embalagem ganha com os ventos de Washington, pode, de algum modo, propulsar a que também se avance para um entendimento em relação à paz. Mas os perigos existem noutra direção, que o Governo vem com todo o gás de Washington, que tem os doadores do seu lado, porque um dos problemas que o Governo se queixa muito e se queixa amargamente, ainda esta semana pela voz do ministro Oldemiro Balói, é que a comunidade internacional não condena a RENAMO, não denuncia as atitudes da RENAMO, ou seja, ao contrário da guerra anterior, este Governo não conseguiu isolar diplomaticamente, não conseguiu isolar internacionalmente a RENAMO. E este pode haver o equívoco de se pensar que o acordo do FMI, que por extensão pode levar aos bons entendimentos com os doadores, de algum modo é um prenúncio para que a RENAMO seja isolada. Ora, desiludam-se se este é o caminho certo. Da mesma forma, e como o Salomão disse, que é preciso, houve coragem para se desatar o nó da dívida, também é preciso encontrar coragem, ou nas palavras de Graça Machel, encontrar-se fazer o impensável, para se encontrar essa fórmula mágica para se chegar à paz. Mas a embalagem, esta euforia de Washington pode ser uma má receita para que se pense, agora que a RENAMO está tramada, agora que eles vão ser obrigados a aceitar os nossos termos e, portanto, não nos vamos entender com a RENAMO. Fernando, numa semana em que o MDM teve a sua reunião de quadros, normalmente quando falamos de reunião de quadros, aquela que tem maior visibilidade é a da Frelimo. Falar da Frelimo vai ter lugar já agora, a partir de 1 de outubro. O MDM teve a sua reunião de quadros e apresentou, portanto, pelo menos elaborou propostas de revisão constitucional apontando para a questão da descentralização. O que é que lhe parece, julgando por fora o MDM, numa altura em que há uma comissão mista, com a tendência que assistimos nos últimos tempos de as coisas serem fechadas ao nível da comissão mista e chegar a vingar na Assembleia da República, o MDM estará a correr para aquecer ou é um exercício que tem que eu ser penso feito? que o MDM enfrenta neste momento um desafio terrível. Aliás,
Desafio que já se manifestou nas próprias últimas eleições legislativas. Quando se pensava, o próprio Partido Frelimo achava que o seu adversário principal era o MDM, acabou por acontecer que o seu adversário principal foi a Renamo e foi Afonso de Acama. O MDM, inteligentemente, tenta ganhar o seu espaço político, tenta inteligentemente criar soluções construtivas, demarcar-se do belicismo, demarcar-se das confrontações armadas. Eu penso que é um esforço terrível, um esforço de marcar o seu próprio espaço, mas aquilo que eu sinto em termos populares é que a Renamo, não obstante os ataques, não obstante toda uma série de coisas que têm, em última análise, um caráter odioso, no seio da população e no sentido da opinião pública, há este sentimento: aqueles são os únicos que põem em sentido o governo, aqueles são os únicos que põem a Frelimo em sentido. E isto rouba espaço e rouba protagonismo ao MDM. Portanto, o MDM estrategicamente está a agir corretamente, mas digamos que o momento, a conjuntura atual só dá votos para a Renamo, enquanto oposição ao governo, de algum modo conflituando o espaço político do MDM. Romão, como é que olha para Não, o MDM? eu olho com bastante esperança este tipo de debates que o MDM fez e acho muito bom que um partido político se organize. E o partido político, o MDM não é um partido político qualquer, é um partido político com responsabilidades. Está a governar em 4 cidades importantes deste país e é um partido com público, com eleitorado. E o MDM está a fazer uma coisa que se calhar outros partidos não estejam a fazer. O MDM está-se a preparar para as próximas eleições. Sobretudo, por exemplo, a Renamo neste momento não está-se a preparar para as eleições. Está ainda a tentar resolver o diferendo político-militar. E isto, se o passo for este, podemos chegar nas vésperas das eleições autárquicas de 2018, e quando a Renamo ainda não teve tempo de se organizar. E depois terminarmos essas eleições e ficarmos com um outro tipo de conflito pós-eleitoral. Então, eu penso que uma das coisas que me preocupa muito é que estas conversações estão a levar demasiado tempo, que deveria ser o tempo necessário para os partidos se organizarem no terreno, fazendo seminário desta natureza que o MDM fez, discutindo matérias concretas. O MDM fez uma lista de artigos da Constituição que, na sua opinião, devem ser revistos, fez uma série de propostas e vai depositar essas propostas no Parlamento. Mas é assim que os partidos políticos devem funcionar. Este é que é o funcionamento normal de um partido político. Agora, nós estamos entretidos nesta coisa da guerra, não guerra, e vamos demorar muito tempo com isso. E isso rouba tempo para os partidos políticos trabalharem na base. E, enquanto estão lá a conflituar, o MDM vai aproveitar do seu espaço e que também o MDM tem consciência daquilo que o Lima estava a dizer. Tem consciência de que o seu espaço está entre 2 elefantes. Então ele tem que empurrar um dos elefantes. Ou, como dizia o Malema, ir comendo pouco a pouco cada um desses elefantes. E como fez, já comeu em 4 cidades. Se conseguir ampliar esta vantagem, mesmo se o MDM conseguir manter essas 4 cidades, já é uma vitória extraordinária. Um partido que surgiu agora em 2008 e de repente consegue ter este tipo de desempenho político. E as propostas que eles fizeram, e eu li algumas delas, são muito sérias. Não são propostas só por propor. São coisas fundamentadas, são coisas bem escritas e bem elaboradas e que são coisas necessárias. Uma das coisas que eles propõem é a eleição direta dos governadores. Havia um debate se os governadores devem ser eleitos diretamente pelo povo ou através das assembleias provinciais. Então, eles já se posicionaram. Agora, eu gostaria de saber a posição dos outros. Qual é a posição dos outros? Porque a matéria em debate é esta. Agora, o que é que os outros dizem? O que é que os outros partidos dizem? Então, eu penso que o MDM está a tentar até mostrar o seu entendimento da democracia. E o seu entendimento, para mim, é muito correto, é um entendimento positivo. É o que todos os partidos deviam estar a fazer, incluindo a Frelimo e a Renamo. Vamos lá ver se consegue amplificar, digamos, esta sua voz do MDM.
se as decisões que vão sair da Comissão Mista não vão acabar por prevalecer na Assembleia, ser chanceladas na Assembleia, como já vimos anteriormente, mas o debate político é exatamente isto. Há um momento parece que estamos a correr para aquecer, como só ia dizer, se algum dia isso dá resultado. Mas vamos para o verdadeiro ponto. Na última semana, 2 semanas na verdade, o CIP publicou uma investigação mostrando então um esquema fraudulento de obtenção de cartas de condução. Começou por ouvir muito rapidamente. Ao fim de 2 semanas não aconteceu rigorosamente nada relativamente a isto, apesar de mostrar... Com evidência, demonstrado e tudo. Exato. Um esquema assassino, diria assim. Porque as pessoas que têm carta de condução e não estão habilitadas a conduzir na rua são verdadeiros assassinos. Não se difere das pessoas que andam nos assaltar nas nossas casas. Não, mas como é que encara este silêncio das instituições? O problema está aí mesmo. Quer dizer, eu até esperava, como o ministro Mesquita é muito rápido, eu pensava que ia agir, ia fazer alguma coisa publicamente conhecida. Mas a verdade é que até aqui não há nada que está a acontecer, pelo menos de que seja do domínio público. Mesmo instituições como Procuradoria. Exato, e são crimes públicos. Pois. Estão aí vários crimes públicos documentados, denunciados e documentados. O que falta é a Procuradoria pegar no jornal e começar a fazer a sua investigação penal. Então, é aí onde as nossas instituições, muitas vezes, são subalternizadas pelas instituições internacionais. É aí onde, por exemplo, o FMI estava a recusar que a auditoria fosse feita pela Procuradoria. Porque sabe que a nossa Procuradoria não é famosa em agir. Quer dizer, é uma procuradoria que parece à espera de alguém dizer atua lá. Mas a procuradoria sabe quais são os crimes que são cometidos publicamente. Os crimes públicos todos não carecem de queixa nem de participação de ninguém. A própria procuradoria tem exemplos em que já agiu muitas vezes. Exato. Agora, temos o Gabinete Central de Combate à Corrupção. E depois é denunciado um esquema de corrupção dentro de uma instituição e não se notifica o diretor dessa instituição para, junto do Gabinete Central de Combate à Corrupção, explicar o que ele tem feito para contrariar esse tipo de situação. Não, pior, não se notifica... E em várias escolas. Não se notifica quem fez o estudo para apresentar, querendo... Mais evidências para colaborar com a justiça. Então, eu acho que é dramático isso. Quer dizer, é aí onde as pessoas pensam, se calhar não vale a pena continuar a lutar contra a corrupção. E veja lá que este esquema não pode ser um esquema de difícil combate, porque são pessoas que vêm fazer exames em nome de pessoas ausentes. Quer dizer, estão a fazer dentro da instituição. Não, e há câmaras que detectaram todo o sistema. Então, é dramático, é doloroso sentir que as nossas instituições são totalmente inativas perante este ciclo. Como é que olha para este cenário? Eu tenho pensado muito sobre estes casos da questão de deviação, da questão dos acidentes, da questão das mortes. E muitas vezes comparo esta situação àquilo que se passa em matéria de saúde pública em termos de cruzamento de dados. E Moçambique, claro, com o apoio importante de instituições como a Unicef, como a OMS, tem dados relevantes em termos estatísticos, em termos de saúde pública, que é notável no sentido de saber os focos, por exemplo, de cólera, em relação à malária, em relação a outras epidemias, onde são detectados, onde é necessário o enfoque para debelar determinadas epidemias, determinadas doenças. E as estatísticas são elementos extremamente importantes e estratégicos para se fazer este combate. Também na questão dos acidentes, e a questão das cartas permite-nos tudo isso, a questão do cruzamento de dados é muito importante. Por exemplo, determinar dos acidentes que existem, quantos já em que os condutores não estavam encartados, quantos já em que os condutores, não obstante estarem encartados, as suas cartas eram falsas. Onde é que é essa incidência? Em Gaza, em Maputo, em Cabo Delgado, depois cruzar isso com o número de carros, com a questão do género, mulheres, homens, jovens, velhos, pessoas de meia idade. E isto, portanto, através destas estatísticas e através deste cruzamento de dados,
poder-nos-ia dar mais armas eficazes e ferramentas para combatermos este massacre a que assistimos diariamente nas estradas moçambicanas. Ora, aquilo que aconteceu é uma aberração, ou seja, as instituições, inclusivamente eu acompanhei um programa em que um dos investigadores disse que no dia seguinte, 2 dias depois a apresentarem a investigação, estavam a ser ouvidos na PIC como se tratasse, ou seja, eles fizeram uma investigação sobre o estado das cartas de condução no Inater, o Inater apresentou queixa na polícia e os investigadores foram chamados à polícia para ser ouvidos, ou seja, os investigadores que achavam que estavam a prestar um serviço público logo foram condenados e entregues à polícia como se eles sejam os bandidos, ou seja, os bandidos que andam a vender cartas, que são subornados, que permitem que verdadeiros assassinos em potencial andem aí à solta nas estradas, esses aparentemente estão impunes lá na sua instituição, foram movimentados da cidade para outra província e nada aconteceu para essas pessoas. Portanto, há um trabalho que poderia ser feito, que ainda pode ser feito nesta instituição e que aparentemente não está a ser feito e ninguém tem intenção de o fazer, ou pelo menos não conhecemos que haja intenção de se fazer esse trabalho sério. Muito bem, vamos certamente acompanhar esta reação que se impõe por parte das instituições. Não se pode tentar só, vamos lá, amedrontar aquelas pessoas que fazem a investigação. É preciso apurar se a investigação feita de facto é verdadeira ou não, e no caso vertente o estudo apresenta pelo menos dados que aparentam ser evidências, Jeremias, que sejam confrontados esses dados. Há 2 anos, a mesma instituição fez um estudo sério sobre a questão dos carros importados via partidos políticos. Foi extremamente importante e até hoje a polícia, a procuradoria e a própria autoridade tributária ainda estão atrás desses carros e os carros têm sido confiscados, as pessoas têm recebido notas para pagar os impostos, as taxas aduaneiras. Portanto, foi extremamente importante e eu diria, e não preciso de pedir autorização a ninguém para dizer isto, claramente houve um trabalho de colaboração entre a autoridade tributária e essa instituição para que o assunto viesse a público, para dar mais força à autoridade tributária para agir sobre os prevaricadores e as pessoas que estavam a agir à margem da lei. Ou seja, uma instituição pública que achou que era importante os mídias, a comunicação e a investigação aliar-se a essas instituições para ter força e para ter dentes de ir atrás dos ilícitos nesta matéria. Muito bem, vamos terminar por aqui. Esperança então da próxima semana voltarmos a encontrar-nos neste espaço para abordar outras matérias. Foi um prazer ter-vos a esse lado. Uma boa semana de trabalho. No domingo voltamos a encontrar neste espaço. Boa noite.